prazer de receber aqui a consultora em governança para empresas familiares, Cristiane Brandão. Obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Cristiane. Obrigada, bom dia a você e todos que estão aqui, né, e aos ouvintes também. Cristiane, vamos falar de uma coisa importante, né? Não, primeiro eu queria que você desse um geral para a gente, né? Qual que é a atividade quem trabalha com governança para empresas familiares? Tá, do profissional, né? Isso, do profissional. Ok. Na verdade, até eu tive no encontro esses dias, e aí eu acho que, assim, para clarificar bem o que a gente faz, é um trabalho de diplomacia. É um trabalho de pactuar acordos entre os membros da família, entre as pessoas da família, para que elas possam avançar, tanto na família quanto nos negócios. E essa é a principal frente do trabalho de governança familiar. Tá? Então, envolve um lado de psicologia, vamos dizer assim, de influência, de ouvir, né, de fazer acordos, de pactuar. E tem um outro lado, como a gente está falando de famílias que investem juntas, né, que têm negócios, que é o lado da administração, né, do monitoramento, dos controles, né, de dar transparência, de trabalhar a empresa para que ela flua, tenha resultados e possa continuar a família a depender, né, da receita que vem da empresa, mas sem interferir naquilo que é o principal do negócio da empresa. Então, basicamente, é um trabalho que a gente lida com duas questões ao mesmo tempo. A parte, né, de preparar a família para ela ter uma relação melhor com os negócios, e a parte da empresa ser independente disso e avançar enquanto negócio. E é complexa a questão de separar o afetivo, que envolve além da porta da empresa com a própria empresa, né? Com certeza. É complexo, sim. E também hoje a gente tem uma questão que você tem que olhar as gerações, né? Então, se, por exemplo, a gente está com a pessoa que fundou um negócio, ela é mais apaixonada, muito comprometida, muito envolvida, geralmente os fundadores, eles têm o negócio na cabeça, né? Eles são intuitivos, sabem como é feito, como conduzir. E aí, a partir da segunda e da terceira geração, a gente precisa ter outros elementos, né, que vão tornando esse emocional menos interagindo assim com o negócio. Não é que não tem emocional, mas aí o processo ele já foi repassado, o vínculo, né, de criação é menor, e existe um vínculo, com certeza, um compromisso muitas vezes da família, mas aí as emoções elas já estão num plano menor, vamos dizer assim. Não mistura. Mas pode acontecer, né? Não misturar os problemas de casa com os problemas da empresa, né? Sim. Mas, Cristiane, vamos falar sobre uma outra questão que está sendo um debate muito interessante nesse momento, que é a tal da jornada de trabalho reduzida. É possível isso? Pois é. Quando a gente olha, principalmente se a gente for falar do nosso estado, que está numa situação completamente atípica do nosso país, né? A gente está num momento econômico que é bem melhor, e aí a gente olha, eu sou empresária, então eu também vou falar como empresária. Né? Se você tem uma entrega, se você tem uma execução, é muito complicado você falar de redução de jornada, né, nos compromissos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que o mundo tem se aberto, que o período pós-pandemia mexeu com todo mundo, e aí as pessoas elas estão mais sensíveis e percebendo que a vida não é só o trabalho. Então, eu vejo assim que ainda, para a gente aqui, eu acho bem distante e pouco concreto. Eu acredito que aqui, para a gente, vai funcionar talvez modelos mais flexíveis, né? Negociar, você conversar melhor, propor outros acordos. Eu acho que aqui a jornada, reduzir ela da forma como está sendo proposta, eu acho ainda muito distante da nossa realidade. Porque eu vejo aí, para mim tem dois complicadores muito fortes, que não dá para comparar onde estão fazendo isso e fazendo até com sucesso. O primeiro complicador é a estrutura de Estado, que envolve legislação. O empresário brasileiro, ele poderia até contratar mais, mas ele tenta contratar o mínimo possível, porque o que ele paga, o que ele gasta, fora contrato, do contrato, fora o trabalho, é maior do que muitas vezes ele paga para o próprio cara que vai trabalhar, né? Então o Estado é muito caro para o empregador no Brasil. Esse é um fator, né? O outro fator que nós temos é o fator cultural. Nós estamos num país que, eu estava olhando uma matéria ontem, só no ano de 2023, de 1º de janeiro até agora,
né? Já foram libertados quase 2.500 trabalhadores escravos no Brasil. Então nós temos toda e essa é a condição, enquanto você tiver a mentalidade de escravizar, você tem também a mentalidade de ser escravo. Sim. Que se der folga eu vou descansar, vou ser pouco produtivo, vou cumprir horário, tem uma série de coisas. Uma coisa puxa a outra, do ponto de vista emocional, né? Como a gente evoluir, como a gente aplicar isso sem evoluir do ponto de vista cultural e sem alterar as leis de relações de trabalho no país. Para isso, dois fatores extremamente Sim. complicadores. Né? Concordo plenamente com você. A questão trabalhista nossa, ela realmente precisa ser revisada, né? Revisitada e precisa ser olhada. E pelo outro lado, que é essa questão, que é o segundo ponto, Falei o cultural. Que é a questão cultural, sim, porque ela passa pela nossa educação, né? Passa pela nossa educação, pelaquilo que a gente está habituado, ela passa pela essa questão principalmente dessa dependência, né? A gente não é... O Estado brasileiro, ele tem uma questão que foi colocada e que está arraigada na nossa cultura, que é essa dependência de terceiros, né? Para fazer a coisa acontecer. Então, essa dependência também, que é um ponto importante da cultura que eu vejo, realmente ela é um item que quando a gente fala de transformar a cultura, é algo que tem que ser muito programado, você tem que ter um horizonte maior, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a China, que tem todas as questões políticas, né? Mas Sim. A China tem um projeto, ela fez um projeto enquanto nação, e esse projeto envolveu não só o Estado, como também as empresas, né? Como as pessoas, né? Assumem exatamente, eles entendem o que é o projeto, eles construíram esse projeto, eles estão trabalhando em prol. Então, assim, quando você tem algo maior, um propósito maior, e isso é construído, né? Co-construído com vários entes, né? Da sociedade, você vê que tem um avanço e eles conseguem, né? Seguir para isso. Então, realmente, essas são questões que a gente ainda precisa ter uma junção melhor. E hoje a gente não tem. A gente tem, no próprio Estado, a gente tem, né, as esferas trabalhando em interesses diferentes. Né? Você vai para as esferas, elas não... Dá para a gente utilizar aqui dois exemplos clássicos comparando um país que, do ponto de vista desses fatores, ele não está no patamar da estabilidade de muitos países europeus ainda, que é os Estados Unidos. Né? É um país mais evoluído que a gente, mas está no meio do caminho entre a Europa e aqui. Em comparação, e não sou eu que estou falando isso, todos os índices mostram isso claramente. Um operário nos Estados Unidos, ele produz por 4 operários no Brasil. Então, a gente fazer o mesmo serviço de uma pessoa nos Estados Unidos, a gente tem que contratar 4 aqui. Aí o empresário daqui vai ficar, não, por isso que não dá certo. Então vamos lá agora a parte empresarial. O chamado empresário médio brasileiro, ele consegue responder no máximo 2 anos da sua empresa, 2 anos futuro da sua empresa. O empresário americano consegue responder até 40 anos da sua empresa. Ele tem um planejamento de crescimento de até 40 anos. Mas em média é 25 anos. Tá? E o nosso, aqui em média, o nosso é 6 meses. Então a gente olha a diferença. Não é a corda, ela não é fraca só de um lado. Sim. A corda, ela é fraca dos dois lados, né? A qualificação profissional nossa, ela é muito ruim. Nós não temos pessoas que busquem estudar para fazer bem aquilo que faz. Né? Por outro lado, o empresariado também vive muito na questão intuitiva. E aí, quando você fala da questão familiar, eu acho que é mais complicado ainda, né? Quando o cara coloca a empresa como sendo o pagador de todas as contas, inclusive as pessoais, né? Tem níveis, né? Existem já famílias que já se organizaram, empresas que estão melhores, mas com certeza essa questão de você trazer mais método para a gestão, que aí você sai da intuição e começa a programar, a ter previsibilidade, é algo que precisa ser mudado, que vem sendo mudado, na verdade, né? Eu sou administradora, a própria administração, ela é uma ciência que ela é nova, né? Ela não tem muito tempo, né? É um curso que não tem muito tempo e que no Brasil a gente tem um empreendedor que é aquele que faz e inicia. Né? Então ele não tem essa programação, ele é um empreendedor, a maior parte, o brasileiro é caracterizado como um empreendedor de necessidade. Né? Preciso sobreviver, preciso me empregar, preciso da receita, então eu começo a empreender.
E aí já começa, né? Porque Sim. quando eu começo por necessidade, eu tenho um timer que é bem menor, né? E eu não programo muito. É em cima daquilo que tem, daquelas oportunidades incêndio, que são constituídas, exatamente. Eu vou começando. E aí eu vou começando, vou realizando, aí eu vou vendendo, né? O almoço para pagar a janta para pagar o café da manhã, e assim vai. Mas a gente já tem, a gente tem escolas boas, né? Escolas de negócios, inclusive, bem pontuadas mundialmente. A gente tem práticas, mas isso é um trabalho que também envolve a cultura, que é essa questão do empresariado se fortalecer. E a governança, ela tem, uma das pautas da governança é justamente essa questão do futuro, de olhar para o futuro, de não ficar tão preso ao presente, né, ao que você está fazendo, e trabalhar essa perspectiva. Então, é muito importante realmente olhar, eu diria assim, que a gente não consegue olhar 25 anos, 20 anos, mas que a gente comece olhando 5 e depois aumente para 10, mas a gente precisa começar a olhar para frente. Tem tantas coisas que estão acontecendo que vão impactar e que já impactam no nosso negócio, que se a gente não começar a fazer esse exercício, a gente vai ficar refém, né, das situações que vão nos comendo no dia a dia. Então, assim, realmente é preciso... Uma brincadeirinha que a gente faz na política, que um prefeito, um governador e um presidente é eleito para 4 anos, né? E ele assume o poder sem saber o que vai fazer no 4º dia. Então, você imagina. Neto. Quando o professor compartilhou a informação de que a senhora estaria vindo aqui, eu achei um tema muito relevante, né? Uma participação muito relevante para os dias atuais que a gente vive. Eu confesso que eu fiz uma pesquisa bem rápida ali na atuação da senhora. Tive esse tempo de fazer uma pesquisa, porque não é um tema que eu estou habituado, que eu tenho essa convivência no dia a dia. Eu não estou habituado no dia, foge um pouco do cenário político que eu lido mais. Mas aí eu fiz um estudo breve ali do que a senhora trabalha. Eu vi que a senhora tem como desenvolvimento pelo menos 2 pilares ali, né? Fundamentos para o trabalho que a senhora desenvolve, que é o amadurecimento da empresa, né, familiar, para vivenciar essa governança. E eu quero saber da senhora como é que funciona isso na prática, né, esse amadurecimento da empresa familiar para vivenciar essa governança, né? E se a senhora pode esclarecer como é que é feito esse processo de transição, eu até anotei aqui no meu bloquinho de notas para não perder, né? Sim. Como é que é feito esse processo de transição e sucessão familiar para a gente? Tá, 2 pontos bem importantes. Bom, o projeto da governança em si, a familiar, não tem como você excluir a família, né? Então, é um processo que você começa na família para depois levar para a empresa. Então, geralmente, a gente trabalha todos os membros que já atuam no negócio e pessoas da família que não atuam. Então, quando a gente fala da empresa familiar, muitas vezes, por exemplo, ontem, Dia das Mães, eu sempre trago as mães nos projetos, mesmo que elas não trabalhem no negócio, porque a mãe, ela faz a famosa governança invisível. Ela não está na empresa, mas em casa ela sabe o que aconteceu na empresa com o pai, com o filho, né? Vai chegar alguma coisa para ela vai se envolver. E a gente tem hoje as mães que atuam nos negócios, né? Que trabalham e que, de alguma forma, elas têm também o papel delas. Então, o início do trabalho é um trabalho de clarificar esses papéis, entender que existem papéis na família, papéis na empresa, e um outro papel que é muito relevante na empresa familiar, que é o papel de ser sócio, né? Eu estou investindo em algum negócio, eu preciso ter retorno. Então, o trabalho começa com muita conversa, tanto individual e depois momentos coletivos, onde você vai trabalhando com eles esse entendimento e vai negociando os pilares, né? Que tipo de questão assim é abordada e é discutida na governança familiar? Por exemplo, se todos os membros da família eles vão atuar no negócio, se para entrar no negócio tem algum pré-requisito, né? Tem que ser profissional, tem que ter trabalhado em algum lugar, que remuneração é um item sensível, né? Então, às vezes o pai ele, né, provê a família um nível, né, social, mas aquela posição que a pessoa da família vai entrar no negócio não é a posição que vai dar essa receita, né? Que mensagem que ele passa, por exemplo, para os funcionários quando o filho é estagiário e ganha, às vezes, quase igual o gerente. Então, tem que separar certinho o que é mesada da família do que é remuneração pelo aquilo que ele está fazendo, né? Então, o trabalho envolve essas questões mesmo, da relação da família com o negócio. E aí, um dos itens é a sucessão, né? Como é que a gente vai fazer a sucessão
dentro do negócio. Ela vai ser uma associação programada, profissional, a gente vai preparar, ou está até na pauta, né, de uma novela aí que está saindo, né, vai ser aquilo, mais velho tem que assumir, por idade. Então, assim, a sucessão é uma pauta também extremamente importante da governança, porque ela tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, que é com o futuro do negócio e, muitas vezes, o futuro da família, quando é a primeira geração, porque o patriarca, ele dita, né, as coisas na família e dita também no negócio e dita também nos investimentos. Então, a sucessão, ela acontece nessas 3 esferas. Ela acontece na família, nos negócios e também na questão de investimentos. Então, você tem que... O processo de sucessão é um processo que é mais complexo, ele é uma jornada, ele não é uma coisa que envolve só a questão jurídica, tem também a parte jurídica, tem um cuidado jurídico, mas ele envolve essa questão de decidir, né, de optar pela melhor opção, por exemplo, que vai dar continuidade nos negócios, sem impactar, né? Na verdade, o impacto tem que ser mais positivo. Depois a gente trata especificamente na família e na questão proprietária, né, de decidir sobre onde vamos investir. Essa questão proprietária, por exemplo, geralmente ela é a mais sensível, mas ao mesmo tempo, quando você envolve os membros da família, tem uma estrutura que é muito usada, que é um conselho, né, que você consegue tomar decisões colegiadas. Então, eu digo que esse seria o primeiro passo para você avançar, que é permitir com que outras pessoas decidam. E não deve ser um trabalho simples, né? Deve durar um pouco mais. Complexo. Nessa mesma linha, o nosso parceiro lá de Mirassol do Oeste, o Tadeu Benites, faz uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson. Bom dia aos companheiros da rede. Bom dia, Mato Grosso. E bom dia à nossa convidada de hoje, senhora Cristiane Brandão. Senhora Cristiane, na década de 1960, a expectativa de vida no Brasil era de cerca de 53 anos. Hoje, em torno de 76 anos. O que isso impactou em relação à sucessão de comando nas empresas familiares? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Legal. Na verdade, esse é um item que vai impactar a nossa sociedade, tá? A população vai durar mais. Em 2030, o Brasil vai ser o 6º país com a maior população 60 a mais do mundo. E aí isso muda várias questões. Estaremos lá. Estaremos lá, eu também, eu quero estar lá, né? E muda muita coisa, inclusive na empresa familiar. Respondendo a pergunta do Tadeu, essa duração, né, a gente aumentar a nossa perspectiva de vida, faz com que a gente olhe, né, para isso e que a gente possa criar novos projetos. Então, no caso da empresa familiar, a gente tem tido alguns desafios, porque esse fundador que está durando mais, ele não quer se aposentar, chegar aos 60 e se aposentar. Até porque ele está jovem, muitas vezes ele está no ápice de algumas questões, então isso faz com que ele fique mais no negócio. Ao mesmo tempo, como vai durar mais, ele precisa também encontrar motivos para ele poder deixar esse negócio para outra pessoa dar continuidade e sair. Então, tem impactado sim na questão da revitalização, na questão de inovação dos negócios. Então, existe essa questão para ser olhada e trabalhada. Então, a gente precisa tanto, eu tenho, por exemplo, tem um documento que a gente faz na governança familiar, que é um protocolo familiar. Eu já vi documentos, já tem de famílias que eles definem, inclusive, idade máxima que o membro da família vai estar à frente do negócio. Mas não é pela questão de senilidade, não é pela questão de que ele precisa, né, trazer novas coisas. Mas ele precisa olhar para outras questões, aproveitar a vida, ao mesmo tempo dar espaço para quem vai chegar. Sim. E como esse processo de sucessão é um processo que você tem que programar, tem que planejar, muitas vezes principalmente os fundadores, eles têm, além de ter muita coisa intuitiva, tem muitas, por exemplo, relações institucionais. Muitas vezes ele criou isso numa vida. E quem vai entrar
né, não vai, de repente, construir tudo que ele fez, mas vai precisar ser passado, que é essencial. Então, assim, é importante esse sucessor, né, esse fundador que quer passar, ele tem que planejar, ele participar, ele ajudar a escolher quem é que vai passar, ele acompanhar, ele avaliar. Então, tem muita coisa para ser feita, né, que ele precisa estar envolvido porque ele precisa querer. Se ele não quiser, ele não vai sair, né? Então, o aumento da idade das pessoas vai, de alguma forma ou de outra, inevitavelmente impactar nas empresas, impactar nos negócios, e a gente tem que pensar nisso, né? Como é que a gente quer estar lá? Então, assim, mexe certamente com esse sucessor. Existe também uma coisa que está acontecendo no mundo, em função disso também. A gente vai ter agora a maior transferência de riqueza das famílias empresárias. Sim. Então, nessa década, a gente tem até 5 gerações de uma família viva, porque a gente está durando mais. Então, a gente consegue ter, às vezes, toda essa diferença de gerações, e a gente vai ter muita transferência, que é isso, a primeira ou a segunda geração saindo e transferindo essa riqueza para essa família que cresceu. Então, a sucessão envolve isso também, né? Envolve essas decisões de como a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai olhar para isso, o que a gente quer de fato fazer. E tem acontecido de outras gerações não quererem fazer exatamente como a geração que iniciou. Às vezes, esse não querer está passando por, inclusive, vender os negócios. A gente já tem visto, inclusive aqui no Mato Grosso, famílias às vezes... No campo do agro está muito comum isso, né? E fora também. Sim. Gente que está vendendo, né? Famílias que tiveram seus negócios, estruturaram, mas que na sucessão preferem passar para o mercado. Ou seja, a família vai ficar com a posse, né, da riqueza que gerou, vai investir em outras coisas, mas ela não quer mais continuar nesse ramo, nesse negócio. E tem famílias também que decidem continuar no negócio, só que não vai ser necessariamente da forma que vinham fazendo. Então, muda, né? Tudo tem a ver com o objetivo. O que a gente quer fazer, né? De que forma a gente quer fazer. Então, tem famílias diversificando, investindo, né, em outros negócios. Às vezes, ela tá na cadeia, né, mas não está mais preso numa questão só. E isso tem a ver também, essa questão do envelhecimento, ela tá presente nisso. Não é algo que está distante. A gente pode ver que ela tem correlação, sim. Agora são 7h25. Cristiane, queria agradecer muitíssimo da visita. Foi um papo legal. Obrigada a vocês. Nós vamos para